Olha aí, né, pessoal? O governo Lula está às voltas aí tentando aumentar a arrecadação, ou seja, o roubo estatal sobre a sociedade, sobre o setor produtivo da sociedade, para conseguir fechar as suas contas. Tem toda aquela questão, o imbróglio da meta fiscal lá zerada e tudo mais, e o governo precisa aumentar as suas receitas. Por quê? Porque ele não vai diminuir despesas. Todo mundo sabe que a coisa só vai acontecer, se é que ela vai acontecer, caso aconteça, pelo setor da receita, da arrecadação, e não pelas despesas que, aliás, não apenas não vão diminuir, como vão continuar crescendo, né? Então, o Fernando Haddad falou aqui hoje, né, dia 16 de novembro, quinta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, que vai fazer um esforço concentrado da base governamental ali do PT, do pessoal que apoia o Lula, para aprovar projetos lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de forma geral, que aumentam a arrecadação do governo aí, o que, em outras palavras, nós podemos, né, sintetizar como o pessoal do antagonista colocou aqui. Governo Lula só pensa em aumentar a arrecadação, né, nas palavras do ministro Alexandre Padilha, ministro da Secretaria das Relações Institucionais. O governo acredita que, nesse momento, o foco deve estar nas medidas que melhoram a arrecadação, né? Cortar despesas, claro que não vai acontecer, e o governo já está atrás do nosso dinheiro mesmo. Veja só, 6,5 milhões de contribuintes foram intimados pelo governo federal em apenas 2 meses para pagar o seu dinheiro, pagar a sua grana aí, 6 bilhões de reais em dívidas tributárias que o governo agora está cobrando de pessoas que são principalmente microempreendedores individuais e empresas pequenas, microempresas, empresas de pequeno porte, né? Então vamos conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Fernando Haddad afirmou que conta com a aprovação de 5 projetos de lei que aumentam a arrecadação de impostos para fechar o orçamento de 2024, e ele quer um esforço concentrado aí com o Congresso para dar mais conforto ao relator da lei orçamentária, que é o Danilo Forte, lá do União Brasil do Ceará. Já falei sobre a questão da LDO hoje aqui neste canal mais cedo, né? Então aqui, de fato, o Fernando Haddad deu essa declaração no contexto da informação dada pelo próprio Danilo Forte a respeito da meta fiscal que vai ser mantida zerada, igual o próprio Fernando Haddad propôs na LDO inicialmente, e isso aconteceu depois de uma reunião do governo, ali da equipe econômica do governo, com o Randolfo Rodrigues e com esse camarada, o relator da LDO lá no Congresso. Então, o Fernando Haddad aqui faz uma listinha do que está lá no Congresso Nacional para ser votado e que pode aumentar a arrecadação do Estado, né? Ele colocou, tem muita coisa para votar no Senado, como as apostas esportivas, né, o tal do bet, né? Fundo fechado e offshore. Na Câmara tem que terminar a reforma tributária e tem os 2 projetos que estão para ser votados, que é a 1185, a medida provisória das subvenções, e nós estamos tentando um acordo ainda com a JCP, que é o juros sobre capital próprio. Então, olha, o governo está atirando para todos os lados, vai tributar tudo, aposta esportiva, offshores, reforma tributária que vai sobrecarregar todo mundo aí, também a questão do JCP para o investidor de bolsa de valores, enfim, né? Todo mundo vai pagar essa conta porque o governo Lula precisa desesperadamente de mais dinheiro para continuar com o seu tal balanço aí financeiro, para alcançar a tal da meta zero, que todo mundo sabe que não vai chegar. A gente entende bem isso aí, né? Mas o pessoal aqui da Gazeta do Povo, onde eu estou lendo essa notícia, coloca o ponto que o governo considera extremamente importante aprovar essas medidas todas aí para fechar as suas contas no ano que vem, terminar 2024 com equilíbrio, cumprindo a meta aí de zerar o déficit fiscal, né? Até porque, né, esse é o grande ponto, né, o Haddad fez questão de frisar isso, esses recursos que poderão eventualmente ser levantados com essas medidas que ainda estão em votação lá no Congresso Nacional, já estão previstos no projeto de lei das diretrizes orçamentárias do próximo ano. Ou seja, o pessoal já está contando com isso aí, que ainda nem foi votado, sequer aprovado lá no Congresso Nacional, quer dizer, algumas coisas em parte, mas nada definitivo ainda, e eles querem empurrar isso, fazer um esforço de final de ano aqui, né? Então, para agilizar esse processo e fazer a coisa realmente acontecer ainda esse ano, se é que vai acontecer. Mas o grande ponto é que o governo Lula não tem outra alternativa. Existem alternativas, é claro, sempre tem,
Veja que o Bolsonaro, no ano passado, 2022, ele cortou impostos, diminuiu a carga tributária e entregou um superávit primário, porque ele fez uma boa gestão econômica junto com Paulo Guedes, né? Então, realmente, possível depende de ter pessoas com um grau de ortodoxia econômica suficiente lá na questão fazendária, né, que agora é Ministério da Fazenda no governo Lula, tocando a pasta econômica do governo para que a coisa aconteça. Mas nós temos Lula e Fernando Haddad nessa história, realmente não tem como dar certo com essa dupla de dois aí, esse Batman e Robin da economia brasileira, né? Por isso que o pessoal do antagonista aqui, então, sentencia a questão, diz que o governo Lula só pensa em aumentar a arrecadação, né? O Alexandre Padilha, outro ministro aqui do Lula, que é o das Relações Institucionais, né? O secretário, é uma secretaria com status de ministério, né? E ele disse aqui o seguinte: o governo acredita que nesse momento nosso foco deve estar nas medidas que melhoram a arrecadação, fazem justiça tributária e no esforço de combater qualquer pauta que desorganize o orçamento público do país, né? Entenda essa última parte aqui como não cortar gastos, né? O que eles estão falando aqui basicamente é isso, porque a gente sabe como funciona bem a história. 2024 é ano eleitoral, tem um monte de campanhas para serem financiadas, muitos projetos do PAC para caminharem, e o pessoal aqui, de fato, eles não querem fazer a tal da restrição do congelamento, né, o contingenciamento de gastos aí, né? O Danilo Forte aqui, o relator da LDO, está dando uma pressionada no pessoal do governo justamente para conter despesas, né? Porque aquela questão, beleza, temos que atingir uma meta fiscal, será que a única alternativa é aumentar a arrecadação? Corta um pouquinho alguma coisa, diminui o tamanho do Estado para a gente conseguir ter uma margem mais tranquila aí para trabalhar, né? Mas o governo, não, vamos mexer com isso não. Nosso negócio é arrecadação, vamos ganhar mais dinheiro, vamos arrecadar mais dinheiro. E aí é claro que o governo vai partir para esse lado, atacar ainda mais a sociedade produtiva, porque é a única alternativa. Cortar ministérios, diminuir ministérios, fala sério, isso não vai acontecer. Privatizar estatais de jeito nenhum, vamos estatizar o que já foi privatizado, né? Eles estão com esse papo aí, inclusive, muita gente dando essa indicação aí, né? Vamos viajar menos para o exterior, com menos luxo, vamos gastar menos dinheiro com essas coisas supérfluas? Claro que não, a Janja precisa desse luxo todo e ela merece. Vamos continuar gastando nessa história, então, e vamos passar a fatura para o contribuinte brasileiro, o otário do pagador de impostos, que vai ter que arcar com mais esse aumento de gastos que certamente vai acontecer. Todo mundo já está vendo, todo mundo está acompanhando essa LDO conforme ela foi apresentada lá para o Congresso Nacional, né? Então, a Receita Federal está correndo atrás dessa história aí. 6,5 milhões de contribuintes foram notificados apenas em setembro, em outubro, né, um espaço de 2 meses, tivemos aí, de fato, a Receita Federal notificando essa galera toda aí, por conta de dívidas tributárias que somam 6 bilhões de reais, né? Então o governo está catando ali para todo lado, conforme diz o Ciro Gomes, para achar o que dá bilhão, né? Então aqui tem 6 bilhões de reais de empresas, né, que são essencialmente, aqui o governo não fala o que é, né, quais impostos estão sendo cobrados aí pelo governo, né, a Receita não divulgou, porém, o que se sabe aqui é que provavelmente a maior parte desses contribuintes são os MEI, né, os microempreendedores individuais, e também os optantes pelo Simples Nacional, que são microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, gente pequena, o pequeno empreendedor brasileiro que está sendo cobrado pela Receita Federal aqui, né? Então, esses débitos são daqueles declarados e não pagos até a data do vencimento aí. O comunicado da Receita Federal diz que essas notificações ressaltam para o contribuinte a importância de manter a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações tributárias em dia, né? Olha só como que a máfia estatal fala com o extorquido, né? Com a vítima nessa história, uma conversa assim totalmente polida e tudo mais, né? Então, essa cobrança aqui, obviamente, ocorre no momento em que o governo busca alternativas para aumentar a sua arrecadação de impostos aí. O próprio Lula falou que a meta de déficit zerado não vai
acontecer, mas é o que está lá por enquanto aí, e realmente a situação está bastante complicada para o governo fechar dentro dessa história aí, né? Então, o governo está partindo para todo lado, não tem jeito, vai sobrar para o microempreendedor, vai sobrar para a empresa de pequeno porte, para o contribuinte de forma geral. Porque se o governo Lula não faz um esforço real aqui de cortar gastos, né, isso ele não faz absolutamente, que é o que ele deveria fazer, ele vai sim se esforçar bastante para arrecadar mais, para roubar mais dinheiro da sociedade produtiva. Esse é o esforço que é feito pelo governo Lula, que é o que a gente está vendo acontecer então, né? Então, podemos aguardar mais coisas desse tipo. É bem possível, já comentei em outras oportunidades, que esse monte de projetos aqui citados pelo Fernando Haddad, em algum momento sejam aprovados pelo Congresso Nacional. Se isso vai acontecer este ano ou não, depende de muitos fatores. A questão do arcabouço fiscal ali, aliás, da reforma tributária, isso certamente vai passar, isso vai acontecer, já está meio que sacramentado, já passou no Senado, voltou para a Câmara, em breve isso vai estar resolvido por lá também, embora alguns estejam pressionando para a coisa não caminhar, porque seria extremamente prejudicial para o Brasil como um todo, né? Mas a verdade é que muito disso aqui vai passar, o governo vai conseguir eventualmente ter essas receitas aí, isso se a curva de Laffer não castigar ainda mais os cofres estatais, o que é bem provável que aconteça, inclusive alguns dizem que nós já estamos vendo sinais disso acontecer. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.